defendendo a doutrina da Trindade, usando a tradução Novo Mundo e um Novo Testamento grego. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a doutrina da Trindade na perspectiva de um dos maiores críticos desta doutrina, que é a Organização das Testemunhas de Jeová. Essa tradução que eu tenho nas minhas mãos aqui é a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é a tradução oficial aceita pelas Testemunhas de Jeová, e essa tradução ela é calculada para evitar as conclusões trinitarianas, ou pelo menos para dificultar ao máximo as conclusões trinitarianas. A rejeição à doutrina da Trindade entre as Testemunhas de Jeová corresponde, obviamente, a uma ampla problemática religiosa e tal. Mesmo, por exemplo, para além das dificuldades lógicas que o conceito da Trindade impõe, a ideia é que Deus é um, mas é três, e é três, mas é um, e tal, essa é uma dificuldade lógica que envolve muita gente em pensamentos muito complicados, profundos, difíceis e tal, e tem muita gente, inclusive, que olha para tudo isso com ojeriza e diz, que doutrina confusa, complicada e tal. Então, mas para além dessas dificuldades lógicas, é interessante que a negação da Trindade da parte das Testemunhas de Jeová é uma coisa muito propícia para criar nos membros desta comunidade a sensação de ter a verdade que praticamente todos os outros ignoram ou não têm e tal. Isso cria uma comunidade, vamos pensar assim, pequena, exclusivista, que tem a verdade, em contraposição à maioria dos cristãos que estão completamente equivocados e não têm a verdade e etc. Dessa forma, a negação da doutrina da Trindade entre as Testemunhas de Jeová cria uma espécie de identidade singular do seu próprio movimento, tipo assim, um diferencial, e na qual se torna então mais fácil distinguir as Testemunhas de Jeová no mundo religioso. Vamos pensar que 99% das igrejas cristãs aceitam a doutrina da Trindade. As Testemunhas de Jeová não. Então, tipo assim, fica a Testemunha de Jeová contra o resto do mundo, ou contra a maioria do mundo. E isso também cria um ambiente propício para você distinguir as Testemunhas de Jeová no mundo religioso. E isso pode ser bastante interessante para uma comunidade que quer encontrar destaque no mundo religioso e vai encontrar esse destaque através da negação de uma doutrina que é comum a praticamente todas as comunidades cristãs. Fica naquele clima assim, Os Testemunhas de Jeová é a minoria, são as pessoas corretas que vão na contramão do mundo. E os trinitarianos são os incorretos, a maioria, que segue aí os líderes religiosos corrompidos, que ensinam mentiras, e a doutrina da Trindade é uma mentira. Tudo isso alimenta orgulho, exclusivismo, mas também alimenta motivação missionária. Nós, Testemunhas de Jeová, temos a verdade que a Trindade é uma mentira. A maioria das pessoas acredita na Trindade, então vamos bater de porta em porta e dizer que a Trindade é uma mentira. Isso cria essa motivação missionária também. Agora, se você tentar fazer embates trinitários com as Testemunhas de Jeová, você vai perceber que a maioria desses embates demonstrarão ser infrutíferos, pelo menos na sua absoluta imensa maioria. Os Testemunhas de Jeová, eles realmente têm a cabeça fechada para a doutrina da Trindade. Eles estão dispostos a fazer coisas assim impressionantes em nome da negação da doutrina da Trindade. Estão dispostos, inclusive, a desenvolver conceitos absolutamente estranhos à palavra de Deus para defender essa posição que a doutrina da Trindade é equivocada. Por exemplo, eles são capazes de dizer que Jesus é Deus, mas não o Deus Supremo. Se você pensa que a negação da doutrina da Trindade nas Testemunhas de Jeová é vamos pensar assim, uma condenação do politeísmo, porque a Trindade é politeísmo, você está muito enganado, porque eles não têm problema nenhum em dizer que Jesus é um Deus, mas não é o Deus Supremo, que Deus é o Jeová, que é o único Supremo e tal, É muito interessante isso, Então, nesse ponto aí, acaba existindo uma ideia muito confusa. Tem um Deus supremo, aí tem um Deus menor que é Jesus, aí os seres humanos são deuses, o diabo é Deus, aí é um politeísmo sinistro. A única coisa que acontece é que existe o Deus Supremo, que é uma pessoa só, que é o Pai Jeová. Esse é o nome dele e tal, inclusive, um monte de
questões aí que eles defendem o nome de Jeová e etc. Ok. Então existem deuses no plural e Jesus é um Deus, mas só Jeová é o Deus supremo e o resto é resto. Bom, mas se você vai argumentar sobre a doutrina da Trindade com testemunha de Jeová, não adianta você pegar uma tradução da Bíblia que não seja a tradução deles. Então você pega lá, por exemplo, Almeida Revista Atualizada, segunda edição, aí você vai lá, abre a sua Bíblia dizendo assim, bom, agora eu vou abafar, né? Agora eu vou provar para o testemunha de Jeová que a doutrina da Trindade tem base bíblica. Você vai até o Evangelho de João e diz lá, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então olha que interessante, né? Já tem pelo menos duas pessoas aí sendo chamadas de Deus. É o Verbo e o Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então já vem aí pluralidade na divindade. Isso vai ser obviamente mais bem trabalhado no Evangelho de João, quando ele vai falar, então, eu e o Pai somos um, duas pessoas, mas é um Deus só. Depois, daqui a pouco, Jesus vai falar do outro Consolador que o Pai enviará no nome dele, e é o Espírito Santo e tal. Inclusive, o Evangelho de João provavelmente seja o livro mais importante da Palavra de Deus para falar da doutrina da Trindade, ok? Mas ok, só que o que acontece é o seguinte, não adianta você pegar essa versão da Bíblia ou qualquer outra que deixe claro aí que Jesus é Deus e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e etc. Porque, na verdade, você vai perceber uma coisa interessante. Os testemunhas de Jeová vão dizer para você que essas versões e traduções e compreensões estão absolutamente equivocadas e você precisa aí confiar, aliás, buscar uma fonte mais confiável para o seu estudo bíblico. Olha que crítica interessante, né? Então a maioria das traduções da Bíblia estão equivocadas, é por isso que eles têm a tradução deles, tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E se você fosse abrir a Bíblia lá em João 1, verso 1, você leria assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Essa expressão um Deus, ela é extraordinária nessa tradução. Primeiro que um está entre colchetes, demonstrando que é uma interpolação, e Deus está escrito com letra minúscula. É isso aqui que, inclusive, é um dos fundamentos para eles dizerem que Jeová é o Deus supremo e Jesus é o Deus menorzinho, né? É muito, muito sinistro isso, né? Interessante, eles não traduzem também como verbo, até mesmo para se diferenciar da maioria das traduções. No princípio não era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era um Deus. Extraordinário isso aqui. Então eles mexem na tradução, assim, na maior cara de pau mesmo, sem medo de ser feliz, entendeu? Agora, existem textos que eles não conseguem mexer na tradução. Então, por exemplo, você vai lá para João 10, verso 30, aqui na tradução Novo Mundo, e aqui está escrito, eu e o Pai somos um. Não sei se vocês vão conseguir identificar aí, mas está lá, eu e o Pai somos um, escrito claramente ali na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Acontece que, quando eles não conseguem deturpar a tradução, porque o texto é absolutamente claro e daria absolutamente problema para eles traduzirem de uma outra forma, inclusive o texto de João 1, verso 1 também é absolutamente claro, viu? Todos os especialistas sérios em grego discordam dessa tradução das Testemunhas de Jeová. Eles tentam encontrar um ou outro maluco lá que dá algum tipo de razão para eles, mas a gente sabe que isso aí é tática de PT por aí, né? Você sempre vai encontrar alguém que vai defender que o Lula é honesto, né? Não importa as provas em contrário. Então, assim, por exemplo, quando eles não conseguem, ou eles não têm coragem, ou eles não conseguem, ou eles não querem deturpar a tradução do texto, e eles traduzem corretamente eu e o Pai somos um, aí eles dizem assim, olha, não, eles vão inventar uma explicação. E aí eu trago para vocês um material das Testemunhas de Jeová, que é esse aqui, é um livrinho chamado Raciocínios à Base das Escrituras. Isso aqui basicamente é um manual que eles dão para as pessoas que vão fazer estudos bíblicos e dar estudos bíblicos para como combater heresias, e a doutrina da Trindade para eles é uma heresia. Eles vão ensinando as pessoas aí a argumentar e refutar a doutrina da Trindade. E eles fazem um comentáriozinho aqui na página 416 sobre o texto de João 10, verso 30. Aí eles dizem o seguinte: ao dizer eu e o Pai somos um, queria Jesus dizer que eles eram iguais? Alguns trinitários dizem que sim, mas em João 17, versos 21 e 22, Jesus orou a respeito de seus seguidores, a fim de que sejam um. E acrescentou, para que sejam um
como nós o somos, Jesus falando ao Pai, né? Então que os discípulos sejam um entre eles, como eu, Jesus e o Pai somos um. Aí eles dizem assim, ele usou a mesma palavra grega, rein, para um em todos estes casos. Obviamente, os discípulos de Jesus não se tornam todos parte da Trindade, mas participam sim da união de propósito com o Pai e o Filho, a mesma espécie de união que une Deus e Cristo. Cara, essa argumentação é absolutamente ridícula, mas é importante que vocês entendam onde é que eles querem chegar. Então, eles admitem, né? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ah, mas será que ele queria dizer que eles eram iguais? Alguns trinitarianos dizem que sim, mas eles estão errados. Por quê? Porque adiante no Evangelho de João, Jesus orou pela unidade da igreja. E que os discípulos fossem um. E lá, eu e o Pai somos um. E é a mesma palavra grega um. Então, obviamente, quando Jesus diz que os discípulos deveriam ser um, não quer dizer que os discípulos iam fazer parte da Trindade, né? Então, Jesus não fazia parte de Trindade nenhuma. O fato é que Jesus e Deus têm uma unidade de propósito. Deus tem o propósito do bem, Jesus tem o propósito do bem, mas Deus é o Deus supremo e Jesus é um Deus menor, é uma criatura de Deus, que foi considerada como Deus menor, coisas desse tipo. Mas não é um em termos assim de ser Deus igual Deus, e ser Deus tanto quanto Deus e tal. E é com base nesse tipo de argumento que eles negam que João 10, verso 30, por exemplo, fale sobre essa questão da pluralidade dentro da divindade, né? São duas pessoas, eu e o Pai, e no final é um. Porque, inclusive, esse é um argumento muito importante para dizer que é possível haver unidade em Deus, ainda que exista pluralidade de pessoas. Tem Cristo e o Pai, e é um. E adiante, obviamente, vai ficar claro também no Novo Testamento que o Espírito Santo é chamado de Deus em muitos contextos, em muitos momentos. Atos capítulo 5 é um dos textos mais importantes nessa direção. E aí, né, então, é uma pluralidade de pessoas, mas não deixa de ser um Deus. Mas ok, os testemunhos de Jeová discordam dessa argumentação toda, porque obviamente isso vai contra tudo que eles pregam. Mas o interessante é que é o seguinte, os testemunhos de Jeová, aparentemente, eles não conseguem entender que a oração de Jesus a respeito da unidade dos seus discípulos segue o mesmo padrão geral que deve ser visto na unidade dentro da divindade. Então veja, por exemplo, Jesus orou pelos crentes para que sejam um. Então pensa assim, existe uma pluralidade de pessoas, crentes. Ainda assim, essas pessoas todas têm a mesma natureza humana, certo? Então é uma pluralidade de pessoas, mas essas pessoas estão unidas pela mesma natureza humana. E elas também estão unidas pela mesma experiência da salvação. Então são seres humanos de natureza pecaminosa, que cometem pecados, erros, mas Jesus morreu por eles e tal. Então eles têm a experiência do arrependimento e do perdão. E a partir do momento dessa experiência com Deus, que é a experiência da salvação, eles devem ser um. Mas, veja bem, eles não deixam de ser pessoas diferentes, mas eles têm aquela mesma natureza, mesma experiência e obviamente devem ter o mesmo objetivo, é a pregação do evangelho e tal, etc. Então percebam que a unidade da pluralidade das pessoas dentro da igreja também segue a mesma lógica da unidade dentro da divindade na doutrina da Trindade. São pessoas diferentes com a mesma natureza, a natureza divina, a natureza de ser Deus. E essas pessoas diferentes têm uma mesma experiência, que é criar e redimir. Criar o universo e redimir a humanidade do pecado. Você vai encontrar desde o livro de Gênesis a Bíblia falando, né, por exemplo, do Espírito Santo na criação, o Espírito de Deus parava sobre as águas e tal, e Deus referindo a si mesmo no plural, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e aí é Adão e Eva, mas é uma só carne, também já tendo um protótipo aí da ideia de duas pessoas, mas uma entidade só, uma carne só, e tal. Então você já percebe que a Bíblia, desde o livro de Gênesis, já vai dar esta ideia de pluralidade dentro da unidade divina, e essa pluralidade e unidade são vistas na humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. Então percebam que
a argumentação trinitariana em cima de João 10, verso 30, não tem nada que ver com dizer que a palavra um é sinônimo da Trindade e quem é um faz parte da Trindade. Eu sou um ser humano, então eu faço parte da Trindade. Já que eu não faço, quando Jesus disse eu e o Pai somos um, isso não tem nada a ver com a Trindade. Esse é um tipo de argumento completamente ridículo, completamente, você tem que se esforçar muito para acreditar num argumento desse tipo, mas uma coisa é fato, os testemunhas de Jeová são totalmente dispostos a acreditar em argumentos desse tipo. Então, basicamente, a gente tem que entender que é assim que eles raciocinam, é assim que eles pensam, e a gente tem que aprender como eles raciocinam e pensam, até mesmo para podermos oferecer as nossas contraposições que possam fazê-los enxergar a verdade da palavra de Deus, que de fato não é encontrada nem na tradução Novo Mundo, nem nas teorias das testemunhas de Jeová. Uma coisa importante da gente dizer também. Essas traduções tendenciosas, que estão cheias delas na tradução Novo Mundo, aliadas aos argumentos escorregadios dos testemunhas de Jeová, carregam a mente dos seus líderes e dos seus adeptos. Então os líderes e adeptos desta religião, eles ouvem essas explicações, eles acham fantástico, maravilhoso, eles acreditam que eles encontraram uma religião que realmente estuda a Bíblia de uma forma séria, profunda, e que tem todas essas implicações que o mundo inteiro está errado e eles estão certos. Isso cria, uma experiência de comunidade, então uma comunidade perseguida, uma comunidade pequena, uma minoria, pessoas aí que são chamadas de seita, pessoas que são vituperadas e vilipendiadas e acusadas e não sei o que, mas eles se mantêm fiéis à verdade bíblica, porque a Bíblia ensina aquelas coisas todas e tal, e bacana. Aí tem gente que vai então tentar argumentar com as testemunhas de Jeová, e vai tentar falar, e vai tentar explicar. E às vezes, quando você não tem, vamos pensar, muita experiência com os argumentos e com a forma deles raciocinarem, você pode se encontrar em algumas situações um pouco complicadas, e que vai fazer com que eles sintam que eles venceram você no argumento. Então vou dar um exemplo para vocês. Se você tentar fazer uma argumentação com testemunha de Jeová, falando sobre a ideia de que Jeová é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador, então existe aí, obviamente, uma ideia de que Jesus é Jeová, Jeová é Jesus. Essas duas pessoas, elas podem ser confundidas, entre aspas, porque uma faz o que a outra faz, uma faz só o que a outra faz. Então só Jeová é o Salvador, só Jesus é o Salvador, acabam sendo um, nesse sentido aí. Então você vai lá para a Bíblia da Testemunha de Jeová, Isaías 43, verso 11, eu é que sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Aí você vai para o Novo Testamento, Tito 1, verso 3, e você vai encontrar ali uma ideia interessante. Ali se fala, do mandato de nosso Salvador, Deus. Então Deus é o nosso Salvador. Aí você chega no capítulo 2, versículo 13, você lê assim: ao passo que aguardamos a feliz esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e do Salvador de nós, Cristo Jesus. Esse do aqui eu enfatizei porque ele está também entre parênteses, entre colchetes, aliás, demonstrando que é mais uma interpolação para tentar fazer a diferença entre Deus e o Salvador de nós, uma expressão completamente nada a ver, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Mas olha que interessante. O Salvador é descrito como Jeová, e é o único Salvador, é Deus, e Jesus Cristo, o Salvador de nós. Aí você diz para o testemunho de Jeová, tá vendo? Fim da linha. Jesus é Jeová. Aí ele vai conduzir você a Judas capítulo, aliás, Judas só tem um capítulo, versículo 25. E ali a testemunha de Jeová lê assim: ao único Deus, nosso Salvador, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poderio e a autoridade por toda a eternidade passada, agora e para toda a eternidade. Amém. Então ele vai dizer o seguinte para você: Deus é o Salvador, mas ele salva por intermédio de Jesus Cristo. Jeová é o único Salvador, mas ele salva através de Jesus. Então, através desse tipo de argumentação, ele vai fazer uma leitura fluida, do verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por intermédio de Jesus.
mas o texto não necessariamente precisa ler dessa forma. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, etc. Nessa leitura que eu fiz agora, o Deus é o único Salvador, o Deus é o Salvador. Mediante Jesus Cristo, seja a glória dada a Deus, etc. Então, veja bem, quando favorece para a teoria deles, eles leem o texto de uma forma fluida. Quando não favorece, eles adoram acrescentar pausas na leitura de textos bíblicos. Por exemplo, exemplo clássico, Romanos 9, verso 5. A quem pertencem os antepassados e de quem procede o Cristo segundo a carne? Deus que é sobre todos, seja bendito para sempre. Amém. Tanto o verbo proceder quanto a partícula seja estão colocadas entre colchetes. Por quê? Porque é cheio de interpolação, para estancar a leitura do texto. A leitura natural do texto grego seria algo do tipo assim: Cristo segundo a carne é Deus bendito sobre todos, para todos sempre. Amém. Aí eles acrescentam que Cristo procedeu da carne, segundo a carne procedeu Cristo, Deus que é bendito, seja bendito sobre todos e tal. Ou seja, quando favorece a leitura antitrinitariana, você tem que ler o texto fluido. Quando favorece a leitura antitrinitariana, você tem que estancar o texto e parar a leitura para que as pessoas não concluam que Cristo é Deus. Que o Salvador é Jeová, é Cristo, os dois são um. Enfim, a desonestidade das testemunhas de Jeová é explícita, mas geralmente os seus líderes e adeptos não percebem isso. Por isso, eu gostaria de oferecer a vocês como defender a doutrina da Trindade usando a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, aliada ao Novo Testamento grego. O Novo Testamento grego tem uma função importante porque os testemunhos de Jeová vivem querendo falar de grego por aí, e a maioria das pessoas não conhece grego, então fica naquele clima do tipo assim, ó, a testemunha de Jeová é a autoridade na Bíblia, no texto grego, e o povo comum acredita em um monte de besteira aí que não confere na palavra original. Então quando você for falar com testemunha de Jeová, leve esses dois livrinhos aqui. E aí a coisa vai começar a ficar interessante quando você for falar a respeito de uma ideia muito interessante na palavra de Deus, que é, a pergunta é a seguinte: quantos Jeovás existem? Quantos senhores existem? E aí você vai perceber uma coisa muito interessante a partir de algumas traduções muito bacanas. Vamos começar lá com o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 9. Quem é Jeová? Jeová existe em número de quantos? De 1, de 2, de 3, de mais? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tiago 3, versículo 9. Vamos ver como é que eles traduzem esse texto aqui. Bom, com ela, a língua, bendizemos a Jeová, sim, o Pai, e ainda assim amaldiçoamos com ela os homens que vieram a existir na semelhança de Deus. Mais uma vez, o artigo definido aí, o Pai, é uma interpolação, né? Então, mas ok, a tradução diz, com ela bendizemos a Jeová, o Pai. Aí você pega o seu Novo Testamento grego e você vai lá e abre na carta de Tiago. E você vai encontrar uma coisa interessante na carta de Tiago, que foi aí a expressão traduzida como Jeová. E aí eu tenho o Novo Testamento grego aberto aqui. Se você conseguir ver, ali está a palavra sublinhada, que foi traduzida como Jeová na tradução Novo Mundo, e a palavrinha é Kyrios. Opa! Então, seria mais ou menos o seguinte. A tradução, por exemplo, João Ferreira de Almeida diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e ainda assim amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. Então, a palavra Jeová aqui é a tradução do termo grego Kyrios, que frequentemente é traduzido como Senhor. Aí a gente pode perguntar, mas quantos senhores existem? E aí se a gente for usar essa tradução Jeová para traduzir Kyrios, quantos Jeovás existem? E aí nós vamos encontrar a resposta
em Efésios capítulo 4, versículo 5. Aqui a Bíblia da Testemunha de Jeová diz o seguinte: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É interessante que nesse caso eles tenham traduzido Kyrios não como Jeová, mas como Senhor. Mas aí você pega o seu Novo Testamento grego e você vai lá para a carta de Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, e você mostra para o Testemunha de Jeová, o Novo Testamento grego, está sublinhado ali, que esta tradução aí, um só Senhor, também corresponde à palavra Kyrios. Que maravilha! O Testemunha de Jeová ele já está muito interessado no que você está falando, porque você está mostrando para ele na tradução Novo Mundo, você está mostrando para ele no Novo Testamento grego, bacana. Aí você volta na tradução Novo Mundo e vai para 2 aos Coríntios, capítulo 1. E você vai encontrar ali uma questão muito bacana. E ali você vai ver que a tradução Novo Mundo diz assim, que tenhais benignidade imerecida, e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai para o Novo Testamento grego, na segunda carta aos Coríntios, aí você abre lá no capítulo 1, no versículo 2, e mostra para eles, sublinhado ali, a expressão Kyrios Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Mas está começando a ficar interessante. Aí você volta e pega a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas e vai para o capítulo 3, versículo 18. E ali a Bíblia das Testemunhas de Jeová diz o seguinte: e todos nós, ao passo que com rostos desvelados, refletimos como espelho a glória de Jeová, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, exatamente feito como Jeová, o Espírito. Aí você pode ver aí sublinhado também a expressão Jeová, o Espírito. Aí você faz o quê? Você vai no texto grego, capítulo 3, versículo 18, e você mostra ali no texto grego para ele, Kyrio pneumatos, que é o quê? O Senhor, o Espírito. Olha que interessante. Bom, quando você mostrar esses 4 versículos da Bíblia para o Testemunha de Jeová, não faça pergunta porque ele vai fugir. Comece a fazer afirmações. Diga assim para ele: querido, querida, aqui na tradução Novo Mundo e no Novo Testamento grego, nós pudemos perceber que o termo Kyrios, em sentido absoluto, pode ser traduzido e aplicado a Jeová, a Jesus Cristo e ao Espírito. Ainda assim, em Efésios 4, verso 5, há um só Kyrios. Bom, parabéns para você. Esse é o fundamento bíblico da doutrina da Trindade. E esse fundamento pode ser encontrado, inclusive, na tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Se você conseguir que a pessoa não te escurrasse da casa dela ou que ela não saia da sua casa ao ouvir isso, você ainda pode acrescentar uma outra questão. Você estará lá com a sua Bíblia aberta em 2 aos Coríntios, então você pede para ela avançar um pouquinho até o capítulo 6, versículo 16. E a tradução Novo Mundo diz assim: e de acordo com o templo de Deus... e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois nós somos o templo de um Deus vivente. Dá uma olhadinha aí, também está sublinhado, o templo de um Deus vivente. Aí você volta para 1 aos Coríntios capítulo 6 e você vai encontrar ali o verso de número 19, que vai falar assim: o quê? Não sabeis que o corpo de vós em conjunto, é o templo do Espírito Santo? Você mostra lá sublinhado o templo do Espírito Santo. Aí você pode pegar no texto grego e você vai perceber uma coisa bem interessante. Lá no capítulo 6, você tem no versículo 16, ali a palavrinha sublinhada é Theos, que significa Deus. E lá em 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo de número 13, você vai encontrar a expressão que nós somos o templo do Espírito
Espírito Santo, né? Do pneuma hagatos, né? Que fala, se eu não me engano. Então percebam, o Espírito Santo é o Deus vivente da tradução Novo Mundo. Inclusive, ele é chamado explicitamente de Jeová no capítulo 3, versículo 18. Aqui está o fundamento da doutrina da Trindade na sua simplicidade, na revelação bíblica, inclusive naquela tradução que mais batalha contra a doutrina da Trindade. Sabe o que isso quer dizer? Que os testemunhas de Jeová lutam para negar a doutrina da Trindade, mas simplesmente não conseguem.